Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e hoje nós vamos montar um esboço de pregação com um tema muito importante para o povo de Deus. A língua é fogo, o perigo da fofoca. Então, se você deseja aprender a montar esboço de pregação, estudar a palavra de Deus com mais profundidade e a entregar a mensagem de forma mais simples e mais prática, se inscreva no nosso canal, pois o meu objetivo é te ajudar a compreender a palavra de Deus e você que é um pregador iniciante, a melhorar as suas mensagens de forma simples e objetiva e de forma espiritual. Então, baseado neste tema, vamos estudar um pouquinho, montar um esboço de pregação. Vamos começar com o texto inicial de Tiago 3, versículo 6, que diz assim: A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, de forma bem objetiva, podemos já começar a compreender o perigo que o poder da língua tem quando nós falamos algo que não edifica, quando nós falamos fora do tempo, e se nós não sabemos dominar, ter domínio próprio, ela é inflamada e ela pode trazer problemas e consequências tanto para nós mesmos como para as pessoas que estão à nossa volta. Introdução. Uma das coisas mais destrutivas na vida de um ser humano são as palavras que saem da sua boca. E muitas vezes, por não sabermos controlar as nossas emoções, nós acabamos falando coisas que não devíamos, na hora que não devíamos, e se nós olharmos para trás, basta nós olharmos e observarmos que os maiores problemas da nossa vida estão relacionados com as coisas que nós dissemos. E um ponto importante nessa introdução é citar Provérbios 6, versículo 16 e também o versículo 19, que fala que Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Então esses dois textos dizem assim, versículo 16: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Então o Senhor fala uma lista em Provérbios 6 e no versículo 19 diz: E testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus não se agrada. Conforme nós lemos, Deus ele abomina tanto quem pratica tais coisas, como também aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. Então a primeira lição é que o que sai da nossa boca revela o que está no coração de uma pessoa. Então uma pessoa ela não diz algo que primeiro ela não está sentindo ou algo que ela está pensando. Muitas vezes acontece de dizer pessoas assim, que acabam falando, eu falei sem pensar, mas na verdade isso mostra exatamente o que está no coração. Mesmo que por muito tempo ficou guardado, muito tempo ficou pensando, e o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Lucas 6,46 diz que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do seu mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, quando nós falamos algo que está de acordo com nossos sentimentos, com a raiva, com raiz de amargura, com a falta muitas vezes de misericórdia, palavras duras, isso, na verdade, estão revelando o que está no nosso coração. Então, tudo que sai da boca de uma pessoa, primeiro passa pelo seu coração e pela sua mente. A segunda lição, que a fofoca pode gerar contendas e problemas baseadas em mentiras. O fofoqueiro não se importa com a verdade e nem mesmo com as consequências da sua fala. Um dos maiores perigos que a fofoca traz, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, é que elas não se importam com a verdade. Então elas falam o que ouve, acabam transmitindo mensagens que não são verdadeiras e elas não estão preocupadas com as consequências daquilo que está sendo propagado através da sua boca. Então, ouve muitas vezes de pessoas que não são confiáveis, continuam falando aquilo que não é verdade e acaba fazendo que uma situação que era pequena se torne um problema muito grande. Infelizmente, muitas pessoas acabam até mesmo perdendo a vida por causa da fofoca, de coisas que nem mesmo era verdade. Então, o Senhor Jesus, ele deixa uma palavra em Mateus 19:18, que ele diz bem claro sobre isso.
não dirás falso testemunho. Esse falso testemunho fala a respeito de falar mal de alguém ou falar uma inverdade, uma mentira. Todas as vezes que nós deixamos o inimigo usar os nossos lábios para falar algo que não é verdade, nós estamos dizendo um falso testemunho. E nós não podemos nos esquecer do texto base de Tiago 3, que fala que muitas vezes a língua é inflamada pelo inferno. E isso por causa da nossa falta de sabedoria, muitas pessoas por causa da curiosidade e muitas vezes pela falta de compromisso com a verdade. Acabam dizendo coisas que não deveriam nem ter mesmo ouvido, de pessoas que não deveriam ter comunhão e muitas vezes continuam propagando coisas enganosas, mentirosas e não se importam com a consequência das suas falas. A terceira lição, que tudo que nós falamos, nós precisaremos prestar contas de juízo diante de Deus. Seja algo bom, seja algo ruim, tudo que proferimos pelos nossos lábios, nós deveremos prestar contas diante do nosso Deus. Mateus 12:37 diz: porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então veja a importância de nós sabermos prestar atenção naquilo que nós falamos e até mesmo que nós ouvimos, porque a nossa boca vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Se nós estamos nos enchendo de fofoca, nos enchendo de palavras que muitas vezes são mentirosas, paramos para ouvir pessoas que não deveríamos e nos enchemos dessas mentiras, a Bíblia fala que nós iremos prestar conta de toda a palavra que nós falamos. Então tome cuidado com tudo que você ouve e mais cuidado ainda com aquilo que você diz. Esse esboço de pregação ele é bem simples, porque ele nos mostra o perigo. Porque muitas vezes nós podemos ser condenados por dizer falso testemunho, por falar mentiras, por muitas vezes nem provar se o que estamos ouvindo é verdade ou não, e continuamos propagando coisas que nós não deveríamos ter ouvido. Então tome cuidado. Mateus 12:37 fala que pelas nossas palavras nós somos justificados e pelas nossas palavras nós somos condenados. Quarta lição, nós precisamos agir como novas criaturas, mesmo diante de difamações, mentiras e coisas más ditas ao nosso respeito. Toda fofoca tem duas pontas. A primeira ponta é a ponta que é caluniada, a pessoa que muitas vezes sofre ou pelo seu mau testemunho ou pelas injustiças, e temos o outro lado da pessoa que é propagadora. Então, se uma pessoa ela é difamada injustamente, nós precisamos nos lembrar do que Mateus 5,11 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Então veja que Jesus ele deixa bem claro sobre isso. É mentindo e falando mal a respeito de nós por causa do nome de Jesus, por causa do amor que nós temos, pela fidelidade. Se uma fofoca é gerada pelo nosso mau testemunho, isso não é motivo de nos alegrarmos e nem mesmo ficarmos bravos com as outras pessoas. Precisamos agir como novas criaturas. Nós precisamos agir como José quando estava no Egito. As pessoas tentavam de todas as formas inventar uma calúnia, inventar uma forma dele ser desmascarado, de uma forma dele negar a sua fé, mas José manteve-se sempre fiel e Deus era com ele. Então nós precisamos agir como nova criatura, seja no momento para não darmos motivos para a fofoca, ou se nós agirmos de forma que o mau testemunho nosso gerou fofocas, nós venhamos nos submeter ao Senhor Jesus, nos arrepender dos nossos pecados e nos posicionar suportando tudo aquilo que o mundo vai falar a nosso respeito. E para concluir esse esboço de pregação, devemos falar apenas aquilo que serve para a edificação. Se é algo que não edifica, se é algo que não é proveitoso, a melhor coisa que nós precisamos fazer é nos calar e esperar em Deus. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Então nós não devemos ser
dissimuladores e nem propagadores de mentiras, de falsos testemunhos e de coisas que não edificam. Nós somos chamados para dizer as boas novas de Jesus, dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Ele leva para o céu. Tirando isso, nada deve fazer parte da nossa vida. A nossa boca tem poder para trazer vida e para trazer morte. Aquele que bem sabe usá-la, comerá do fruto da sua boca. Então, se nós transmitirmos verdade e vida, nós podemos descansar o nosso coração com a certeza que Deus sempre vai cuidar de nós. Eu espero que esse esboço de pregação possa ter te ajudado, até mesmo tirar algumas dúvidas a respeito desse tema tão polêmico, mas que Deus possa te abençoar, te guardar, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.